estudado e pesquisado e apontado para todos nós, principalmente no seu trabalho de pesquisa, a apropriação da religião como hoje um elemento que é capaz de, ao mesmo tempo, atrair uma parcela significativa da sociedade para um discurso político que é totalmente enviesado, um discurso político que é bem, até dá para usar esse termo, bem extremista em alguns aspectos. E isso aparece nesse assunto da segurança pública também? Eu acho que aparece em todos os momentos em que não se respeite o Estado laico. O Brasil, por decisão constitucional, é um Estado laico, 100% laico. Ou seja, quando você começa a trazer a religião para dentro do Estado e querer aplicar as regras religiosas através do Estado, além de não ser laico, não vai atender a toda a população. Se você pegar a porcentagem religiosa do planeta, basicamente vai ter 3 grandes religiões, não é essa a questão, mas o Estado que funciona, nós não podemos chegar ao ponto de um Estado teocrático cristão no Brasil. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso. E eu digo isso com muita preocupação, porque a religião é sagrada. Ela não pode se misturar com as questões temporais, ou então ela perde a sua sacralidade. Então, a mistura de Estado com religião não funciona. E é um desrespeito, porque quem disse que a pessoa é obrigada a ter religião? Ela não é obrigada a ter religião. Então, essa visão da religião interferindo, direta ou indiretamente, tem a sua origem no século I. E aí que eu começo a tratar da questão do meu livro, né? O meu livro traga a mensagem original de Yehoshua, que é o rabino judeu. Esse é a capa do meu livro, até agradeço aí a publicidade, né? E Yehoshua é o nome hebraico que as pessoas conhecem como Jesus. Tanar é o texto que ele usou para ensinar e fazer a mensagem dele. Paulo usou o texto grego. 85 a 90% das suas cartas são baseadas na Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia hebraica. Não é a Bíblia hebraica. A tradução não é original. Termos como alma, betulá e tantos outros termos que existem no grego não tem correspondente no hebraico. E quando você vai para o hebraico, é outro significado. Isso é importante? É importantíssimo. Porque a gente tem que entender que existem 2 mensagens circulando no planeta, no país, no mundo. A mensagem original hebraica do Messias e a mensagem de Paulo de Tarso, que é grega. No meu livro, as pessoas podem se surpreender, mas esse livro não é aleatório. São mais de 45 anos de estudo, incluindo diversos autores, Emmanuel Tove, David Flusser, James Parks, que são... Eu participo do Congresso de Arqueologia Internacional todo ano. São próximos agora do 8º Congresso de Arqueologia Internacional. E aí a gente tem todas as informações arqueológicas, científicas, trabalhadas. Eu sou pós-graduada nessa área pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Estudei também aqui no Brasil através também da Faculdade Pioneira Batista, entre outras, Mackenzie e outros lugares. A questão é o seguinte, é simples, é uma questão de hermenêutica. São mensagens distintas. Se você pegar a mensagem de Paulo, ele fala guerra espiritual, guerreiro santo, armadura de Deus, e outros aspectos que ele cita na palavra do texto das cartas dele, que são metáforas. Só que, infelizmente, e não tem nada a ver com a mensagem de Yehoshua, que é outra, completamente diferente no Sermão da Montanha, que o termo correto é discurso na encosta da colina. Lá no discurso da encosta da colina foi feito para pessoas pobres, para pessoas do povo. Ao contrário do discurso de Paulo, que foi feito no Areópago, aonde é o templo de Ares, que é o deus da guerra grego. Então nós temos 2 mensagens completamente diferentes. O que eu vejo que a extrema-direita tem feito aqui, e no mundo, de modo geral, é pegar esse lado bélico da mensagem de Paulo, que nem exatamente é esse, tá? Isso é uma distorção. Então eles pegam termos como guerra espiritual, guerra santa. Daqui a pouco nós vamos falar de uma jihad cristã no Brasil. Porque guardadas as devidas proporções. Então esse ânimos beliculoso é realmente
perigosíssimo quando ele entra na estrutura do Estado, quando ele entra no Estado laico, quando ele coloca representantes desse poder lá dentro. E para esses que lá estão com esse poder, que é um poder religioso, é uma contradição. Você não vê o Messias Yahushua, que as pessoas conhecem como Jesus, falando para os seus discípulos, tu vai lá candidatar lá no, no Sinédrio Romano, você vai lá, vai ser deputado de Roma? Não, ao contrário. Há uma diferença entre o que é de César e o que é de Deus. E aí que entra esse problema da interferência religiosa nas candidaturas, na política. Estou falando com muita tranquilidade, tem argumentos. Não estou falando como quem realmente não sabe o que está dizendo, não. Eu tenho argumentos acadêmicos. A minha tese que eu apresento virou um livro. E esse livro está à disposição para quem quiser conferir. E, por favor, confiram, porque é o que eu sempre digo, não é porque eu estou dizendo, mas é porque isso é um fato. E nós não brigamos, eu não brigo com fatos, né? Então eu exploro em detalhes como que Paulo, com a sua reinterpretação helenística, que é grega, construiu a noção de uma guerra espiritual, a necessidade de vestir uma armadura de Deus, né? Então essa imagem que metaforicamente foi para combater forças do mal espirituais em outro plano, não é nem no plano terreno, né? E as suas supostas tentações numa luta no plano espiritual, nós vemos esse paulinismo, que eu chamo assim no meu livro, né? Paulinismo, na sua trajetória, militarização do discurso teológico, né? Eu falo sobre a militarização do discurso teológico e também a justificação de violência. Quando cria-se dualismo, como Paulo fez, né? Os eleitos e os não eleitos, então você criou uma relação que foi proibida pelo próprio Messias e Yahushua, quando ele condenou a atitude dos essênios, né? Então aquela parábola do administrador infiel, ela tem tudo a ver com os essênios, ela tem tudo a ver com o que Paulo fez, que não foi aprovado pelo Messias, porque ele disse que não era para ser assim, né? Então não existe essa visão deturpada na política. Existe. Pior que existe. Porque eu vi, por exemplo, um prefeito, nem importa o nome de quem seja, um político de modo geral, ele fala assim, não, Deus vai me vingar. Ele fala assim, não, a justiça divina vai funcionar. Nós estamos numa guerra espiritual. Não existe isso. Não existe isso. Nós estamos no plano terreno, vivendo como seres humanos falhos, necessitados da misericórdia, necessitados do amor e de paz. E o Estado brasileiro oferece isso, desde ele continue sendo laico. Então é essa a questão. E no meu livro eu abordo mais outras coisas, né, que envolve essa questão. Então, consciente ou inconscientemente, as pessoas estão trazendo isso para o dia a dia, né? Então começa, daqui a pouquinho, tem casos aí de religiosos que falam que Deus é contra o comunismo, ignora o livro de Atos, que todos comiam, repartiam o pão e davam seus bens aos outros. Então, assim, é muita hipocrisia no sentido do desconhecimento do texto hebraico e até do desconhecimento do texto grego, né? Então, a mensagem do Messias, do rabino judeu Yahushua, isso eu falo no meu livro, né? Ela é de preservação da vida, né? Como princípio supremo, da justiça, da compaixão. Para quem? Para aqueles que não têm, né? Para os marginalizados, para os vulneráveis, oprimidos. É uma justiça para todos, sem exceção. Então, assim, quando a gente fala dessa morte de 95 pessoas sem antecedentes, 34 menores de idade nesse dia, isso não é um saldo de justiça divina. É uma tragédia humana, um erro estratégico gravíssimo das políticas de segurança pública, que permite e incentiva essa letalidade, né? Então não há justiça, né, divina na morte de crianças, cidadãos sem antecedentes criminais. E os que têm antecedentes criminais têm que ser presos, levados à justiça, ter amplo direito de defesa. E, finalmente, só para esclarecer, né, para não ficar nenhuma dúvida, eu sou 100% contra o crime organizado e eu pontuo que a polícia, o Estado e a sociedade devem agir, sim, deve agir rigorosamente dentro dos parâmetros e limites constitucionais previstos e de acordo com a Constituição
que eu também jurei defender. Exatamente. Maria Antônia, Coronel Maria Antônia, eu quero só, antes, mostrar de novo aqui a capa do livro, tá aí na tela para vocês, e recomendo que vocês também acompanhem o trabalho da Maria Antônia lá no Instagram, @Maria Antônia G. Germano, escritora, como está na tela para vocês neste momento, vai entrar aí para vocês. Eu agradeço muito a Coronel Maria Antônia, que é coronel da reserva remunerada da PM do Distrito Federal, também especialista em segurança pública e direitos humanos, pela gentileza de estar aqui no canal da Prática Política pela primeira vez, espero que é a primeira de muitas vezes, para nos auxiliar, porque eu acho que é momento agora da gente pensar o que a gente pode fazer a partir da operação, né? Mais do que discutir os detalhes da operação e tudo mais, mas o que a gente pode fazer agora, já que a operação foi realizada e tivemos esse saldo tão negativo, pensando na letalidade, pensando até no aspecto humano de toda essa questão, porque eu acho que diante de tudo isso a gente não pode jamais perder os princípios humanísticos que todos nós devemos carregar, porque vivemos em sociedade. Agradeço muito, viu, Coronel Maria Antônia, pela gentileza. Eu que agradeço a você a oportunidade, e também estou no YouTube, já que você está falando aí de verdade, tem um arroba, desculpa, eu coloquei o arroba aqui na descrição do vídeo, mas acabei esquecendo de falar. Também tem um arroba, você clica no arroba, vai direto lá para o canal da Maria Antônia, aqui no YouTube também. No YouTube pode escrever canal da Coronel Maria Antônia, vai chegar lá. Agora, o ponto que eu queria agradecer a você, não sei o tempo que a gente tem aqui ainda, né? Mas agradecer a você, e seja essa nossa conversa, Cláudio, um momento de reflexão, de introspecção também, mas de reflexão sobre aquilo que a gente quer para os outros, querer para nós também. Porque nós temos que entender negociação, combate a crime organizado, prisão da criminalidade, tudo isso aí é importantíssimo, mas que seja feito com a bênção de Deus correta, né? Dentro da lei, dentro da Constituição e respeitando os direitos humanos fundamentais, né? Então, humanidade é isso, né? E mais até do que isso, mas a gente não pode perder esse mínimo, né? Não, jamais, jamais. Eu agradeço muito, o arroba tá na descrição do vídeo aqui do canal e também lá no Instagram, que é onde você fica por dentro das atualizações do trabalho, da pesquisa aí da Coronel Maria Antônia. Eu quero agradecer a ela, agradeço a quem acompanha a gente ao vivo, a gente vai encerrar juntos. Eu agradeço